Olá pessoal, bem-vindos ao Arena Nerd, e hoje nós precisamos falar sobre 50 Tons Mais Escuros. Estreou essa semana nos cinemas 50 Tons Mais Escuros, o segundo filme da franquia 50 Tons de Cinza. Franquia essa que é baseada numa trilogia de livros que fez muito sucesso. Para vocês terem uma ideia, o trailer de 50 Tons de Cinza foi o vídeo mais assistido desde 2014, batendo franquias bilionárias do cinema. E mesmo assim tem muita gente que fala mal do filme, dizendo que ele é a pior história contada nos últimos 20 anos. Não, acho que a pior é a saga Crepúsculo, né? Sendo assim, nós montamos esse vídeo para mostrar o que significa o sucesso dessa franquia e sobre os babacas que acham que mostrar uma mulher com falhas no cinema é machismo. Se liga, depois da vinheta. Primeiro a gente tem que definir o que é 50 Tons de Cinza. Pois é, tem muita gente que vai no cinema achando que vai ver um filme de ação ou um filme policial, sendo que a proposta do filme é bem clara. 50 Tons de Cinza é um conto de fadas moderno, assim como Crepúsculo, que conta a história de uma menina que por motivos externos foi tirada de sua vida cotidiana, chata, e no final acaba se casando com um príncipe encantado. Para apimentar um pouquinho a história, o filme, ou melhor, a história, tem elementos eróticos. Nossa, que roteiro simples, né? Que roteiro machista. Eu não lembro de nenhuma premissa assim. It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? I make and I sell soap. This is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. 50 Tons de Cinza foi escrito por uma mulher inglesa, Erica Leonard James, que tinha 48 anos quando lançou o livro. O livro vendeu mais de 10 milhões de cópias nas suas 6 primeiras semanas de lançamento, superando marcas como Harry Potter e Código da Vinci. 85% das leitoras que se dizem apaixonadas por Christian Grey são mulheres casadas que têm filhos. Muitas pessoas criticam o filme e a história em si, dizendo que ele é feito para adolescentes, mas todos os números indicam ao contrário, que ele é feito para mulheres maduras. Então por que esse fenômeno? Por que chama tanta atenção do público feminino? Algum tempo atrás, o Felipe Neto fez um vídeo sobre a saga Crepúsculo onde ele criticava o filme, e lá ele deu uma definição perfeita de como foi montado a personagem principal, a Bella. E isso pode ser usado, a gente pode utilizar isso muito para o personagem principal de 50 Tons de Cinza, a Anastácia, já que ele partiu de uma fanfic de Crepúsculo, então os personagens são bem parecidos nesse quesito. Porque o que ela fez? Ela decidiu criar um livro onde em uma única personagem ela iria colocar todas as inseguranças femininas. Todas! Personagens como esse são que os diretores sempre querem colocar nos seus filmes, sabe? Um personagem complexo que represente a maioria das pessoas. Um exemplo desses é o Peter Parker, o Homem-Aranha, que dentro dele estão todas as inseguranças que uma jovem, um adolescente pode ter. Do you love me or not? I don't. O que é fato é que milhares de mulheres se identificam com esses personagens. Elas conseguem entender as suas dúvidas, as suas angústias, os seus desejos. E que com certeza em algum momento da sua vida você se sentiu como elas. Ok, você pode dizer que você não é parecida com a Bella e nem com a Anastácia. Não tem problema, porque essa é só uma história. Ela é só uma visão de um tipo específico de mulher. Ela não representa todas as mulheres do mundo. Da mesma maneira que o Capitão América não representa todos os homens. Da mesma maneira que o Christian Grey e o Edward não representam todos os homens da face da Terra. Então não tem por que você ficar brava que a representação tá mal feita e que eu não sou assim. Eu acredito que a representação dessas personagens com tantas falhas, que são muito comuns a uma mulher mesmo, cria uma certa rejeição. Muitas pessoas não gostam de ver representadas no cinema as falhas que a gente tem no dia a dia. E sobre o machismo que muita gente atribui a essas histórias, eu acho uma besteira. Porque quem assistiu os filmes ou leu esses livros sabe que, por exemplo, é a Bella do Crepúsculo que toma todas as decisões dos filmes ou dos livros, até mesmo indo contra os personagens masculinos. Já que a história é escrita por mulheres, elas não precisam se impor fisicamente para ter a sua opinião ouvida. A ironia é que os filmes de super-heróis que a gente tanto gosta têm personagens femininas que têm que recorrer somente à força para poder se impor. Não tem nenhum dilema realmente feminino, não tem nem a ótica de relacionamento feminino.
Você vê, por exemplo, nossos filmes de super-heróis, onde a personagem feminina que mais se destaca, e em cada filme ela tá dando em cima de um personagem masculino novo, e sempre acaba levando o toco deles. E esses relacionamentos são sempre vistos da ótica masculina, nunca tem uma ideia, sabe, uma pegada feminina ali. E é aí que entra a questão do título dos filmes, os 50 Tons. Porque ser livre é você ter a liberdade de controlar e de ser controlada, de agir e não agir. Por isso que o último filme da franquia vai ser 50 Tons de Liberdade. Pense nisso. Para mim, o mérito de 50 Tons de Cinza é muito próximo do que aconteceu com Harry Potter. Quando Harry Potter estourou, ele alcançou muitas pessoas que não costumavam ler. E elas começaram a ler devido a Harry Potter. Muitas pessoas se tornaram nerds devido a Harry Potter. Harry Potter fez a diferença na vida dessas pessoas. Fez a diferença em pessoas que não seriam alcançadas por outro tipo de livro, por outra mídia. 50 Tons de Cinza influencia na vida de pessoas que normalmente não seriam impactadas, como mulheres de meia idade, casadas, que já, sabe, meio que desistiram da sua parte feminina em prol de cuidar do filho, do marido, etc. E isso tem que ser levado a sério, isso não pode ser banalizado. Isso é um mérito muito grande que pouquíssimos filmes, pouquíssimas obras de arte conseguiram. A gente não está aqui para dizer que o filme é maravilhoso ou que você tem que ler a trilogia de livros. Não, mas a gente está pregando o respeito. O respeito por uma franquia, por uma história que realmente impacta pessoas. Que por mais que seja questionável a sua qualidade, ela conseguiu ser feita. Coisa que muitas outras histórias que a gente gosta e a gente sabe que não são tão boas assim, não conseguiram. Então o que a gente pede é que você propague o respeito. Que você não critique a história que outras pessoas amam sem ao menos conhecer, sem ao menos entender sobre o que elas falam. A gente que viveu nos anos 90 sabe o que é receber preconceito. Naquele tempo, se você jogasse RPG, você era considerado infantil demais. Se você lesse HQ, você era considerado infantil demais. A minha professora de português falava que ler HQs não valia pra nada. Jogar videogame, se você tivesse mais de 17 anos, era considerado uma criancice. Hoje em dia, a gente acha bonito Stranger Things, como é nostálgico e bacana. Mas naquela época a gente era reprimido. E hoje você está reprimindo uma pessoa que tem um gosto diferente do seu. E isso é errado. Você não precisa gostar, mas precisa pelo menos respeitar. Então pessoal, essa é a nossa opinião sobre essa franquia. Gostaria muito que você colocasse nos comentários o que você acha da nossa opinião. Coloque a sua opinião principalmente. E clique aqui na nossa logo para ter mais conteúdo. A gente fala sobre filmes, sobre séries, sobre games, sobre HQ, sobre um monte de coisas. Dê uma forcinha nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo também. Nós estamos precisando de uma força lá. E até a próxima!